Eles disseram o salário era 50 mil por mês por causa do isolamento. Eles mentiram. O dinheiro não era para a localização. Era pagamento de perigo. Bem-vindos à história de Emily Vance, uma mulher humana desesperada que entrou na toca do leão, ou melhor, na caverna do morcego. Ela aceitou um emprego do qual 42 outras babás haviam fugido em terror dentro de 24 horas. Sua incumbência. Os filhos gêmeos do rei vampiro, Adrian Sterling. Estes não são apenas crianças. Eles são imortais poderosos e absolutamente fora de controle. Mas Emily tem uma arma secreta. E quando ela entra naquele castelo, ela não apenas sobrevive, ela muda toda a monarquia vampírica. Mas esteja avisado, em uma casa cheia de monstros, a coisa mais perigosa pode ser apenas apaixonar-se. Vamos para a história. Os portões de ferro da mansão Blackwood não apenas rangeram. Eles gemeram um som como ossos de metal rangendo juntos. Emily Vance apertou sua mão na alça de sua mala gasta. Era uma Samsonite barata que ela havia comprado em uma loja de segunda mão em Seattle e parecia lamentável contra o pano de fundo da propriedade inglesa encharcada de nevoeiro. Ela verificou o arquivo em sua mão uma última vez. Empregador Adrian Sterling, posição governanta. Salário 50 mil dólares mensais livres de impostos. Era dinheiro suficiente para pagar as dívidas de jogo de seu pai, para os tubarões solitários caóticos em Chicago. Era suficiente para salvar sua casa de família. Era também, de acordo com os fóruns na rede de emprego sobrenatural, uma sentença de morte. Senhorita Vance, a voz era como pergaminho seco enrugando. Emily olhou para ver um homem em um smoking impecável parado junto às enormes portas de carvalho. Ele era pálido, sua pele da cor de leite desnatado, e seus olhos eram completamente pretos. Eu sou Silas, ele disse, curvando-se ligeiramente. O rei está esperando por você. Embora eu deva avisá-la, a última candidata, uma senhora Gable, saiu pela janela do segundo andar, sem abri-la primeiro. Emily engoliu o nó na garganta, mas forçou um sorriso. Eu não sou a senhora Gable, Silas, e eu prefiro usar as escadas. Silas levantou uma sobrancelha, um brilho de divertimento cruzando seu rosto. Siga-me. O interior da mansão Blackwood era uma catedral de sombras. Arte cara do Renascimento pendia nas paredes. Originais, Emily percebeu com um sobressalto ao avistar um Vermeer que se supunha estar perdido. O ar cheirava a papel velho, ozono e algo metálico. Sangue. Eles alcançaram um conjunto de portas de mogno. Silas as abriu. Sua Majestade, Rei Adrian Sterling. O quarto era uma biblioteca de 2 andares. Parado junto à lareira, de costas para todos, parecia um homem que absorvia a luz ao seu redor. Ele virou-se limpa a garganta, lentamente. Adrian Sterling era terrivelmente bonito. Ele tinha o tipo de traços aristocráticos nítidos que pareciam ter sido cortados de mármore. Seu cabelo era escuro, penteado para trás, e seus olhos eram de um tom de violeta penetrante, não natural. Ele usava um terno de carvão feito sob medida que provavelmente custava mais do que a vida inteira de Emily. Você é jovem, Adrienne disse. Sua voz era profunda, vibrando no peito de Emily. E você é humana. Eu sou Sua Majestade, Emily disse, fazendo uma reverência desajeitada que ela havia praticado no trem. Meus filhos Lucas e Lyra não gostam de humanos, Adrienne disse, caminhando em direção a ela. Ele se movia com a graça de um predador, muito suave, muito silencioso. Ele parou a centímetros dela. Ela podia sentir o frio irradiando dele. Eles quebraram o braço da última babá. A que veio antes disso, eles trancaram na cripta com os gols famintos por 6 horas. Por que eu deveria contratá-la, senhorita Vance? Emily o olhou nos olhos. Foi um erro. Seu olhar parecia estar descascando as camadas de sua mente, mas ela não desviou o olhar. Por quê? Emily disse, sua voz firme apesar de seus joelhos tremerem. Eu cresci com 5 irmãos em um apartamento de 1 quarto no Bronx. Eu sei como lidar com o caos.
E francamente, Sua Majestade, eu preciso deste dinheiro mais do que eu temo seus filhos. Adriene a encarou por um longo e silencioso momento. Então o canto de sua boca se contorceu. Honestidade, ele murmurou. Um traço raro. Muito bem. Você está contratada por um período probatório. 24 horas. Se você sobreviver até amanhã à noite, nós assinaremos o contrato. E as crianças, elas estão na ala oeste, Adriene disse, virando-se de volta para o fogo. Tente não deixá-las matá-la. Isso cria muita papelada. A ala oeste era mais fria que o resto da casa. Enquanto Emily caminhava pelo corredor, as sombras pareciam se esticar e agarrar seus tornozelos. Ela encontrou o quarto das crianças, se você pudesse chamar de quarto. Um quarto cheio de armamento antigo e arquitetura gótica. Um quarto de crianças no final do corredor. Olá, Emily chamou. Silêncio. Ela entrou. O quarto era enorme. Havia 2 camas de dossel com veludo. No centro do quarto estavam 2 crianças jogando xadrez no chão. Elas pareciam ter cerca de 7 anos. Elas tinham o cabelo escuro e a pele pálida do pai, mas seus olhos eram vermelhos brilhantes. O menino Lucas olhou para cima. Mais uma, Lyra. A menina Lyra nem sequer levantou os olhos do tabuleiro. Ela cheira a baunilha e medo. Chato. Oi, Emily disse colocando sua bolsa no chão. Eu sou Emily. Eu sou sua nova... Antes que ela pudesse terminar a frase, uma pesada massa de ferro que havia sido montada na parede se soltou e balançou violentamente em direção à sua cabeça. Emily não gritou. Anos de esquivar-se dos balanços de beisebol de seu irmão agiram. Ela caiu de joelhos, deslizando pelo chão polido. A massa bateu na parede onde sua cabeça estivera um segundo atrás, rachando o gesso. Poeira choveu sobre ela. Emily se levantou, sacudiu a poeira de seu cardigã e olhou para os gêmeos. Eles a encaravam, as bocas ligeiramente abertas. Eles esperavam gritos. Limpa a garganta. Eles esperavam que ela corresse. Emily caminhou até a parede, agarrou a pesada massa de ferro com as 2 mãos e lutou para erguê-la de volta no gancho. Era pesada, mas ela conseguiu. Isso, Emily disse virando-se para eles com as mãos nos quadris, foi incrivelmente perigoso. Você poderia ter lascado a pintura, Lucas piscou. Você não está fugindo. Eu ainda não desfiz as malas, Emily disse calmamente. E eu odeio refazer as malas. Agora, quem está ganhando o jogo de xadrez? Os gêmeos trocaram um olhar. Era um olhar de confusão, mas também um acordo silencioso. Rodada 1 vai para Numana, mas a rodada 2 está chegando. Eu estou, Lyra disse rispidamente. Lucas é péssimo em estratégia. Não sou, Lucas sibilou, suas presas se estendendo ligeiramente. 2 são suficientes, Emily disse batendo as mãos. O som agudo ecoou no quarto. Limpa a garganta. Desde que estou aqui, as regras estão mudando. Nenhuma arma pesada antes do jantar. Falando nisso, o que crianças vampiras comem? Por favor, me digam que não preciso obter sangue, o negativo de um hospital. Nós bebemos misturas sintéticas, Lucas murmurou, olhando para os pés. Papai diz que caçar é bárbaro para crianças. Bom, Emily disse, então vamos encontrar a cozinha. Vou fazer queijo grelhado e se vocês se comportarem, eu vou mostrar como fazer um sanduíche que escorre como uma ferida, mas tem gosto de paraíso. Pela primeira vez, uma faísca de interesse acendeu os olhos de Lyra. Escorrendo, escorrendo, Emily limpa a garganta, prometeu. Eles sobreviveram à tarde. Os gêmeos tentaram mais 3 pegadinhas. Primeiro eles tentaram levitá-la enquanto ela estava no banheiro. Ela ignorou e continuou cantarolando Taylor Swift. Segundo, eles invocaram um enxame de morcegos para o corredor. Ela elogiou as orelhas fofas dos morcegos e abriu uma janela. Quando a noite caiu, a atmosfera na mansão havia mudado.
Emily estava na cozinha, de fato fazendo os sanduíches de queijo grelhado, quando sentiu uma presença atrás dela. Ela se virou para encontrar o rei Adrien, encostado no batente da porta, com os braços cruzados. Ele havia descartado sua jaqueta e sua camisa branca estava desabotoada na parte superior, revelando a pele pálida como mármore. Eles não comem comida humana há 3 anos, Adrienne disse calmamente. São crianças, Sua Majestade, Emily disse, virando um sanduíche. Vampiro ou não, toda criança gosta de queijo derretido. Você é diferente, Adrienne observou, seus olhos violetas estreitando. Você não cheira como os outros. E como os outros cheiravam. Como presa, Adrienne disse aproximando-se. A temperatura do ar caiu 10 graus. Ele estava perto o suficiente agora para que ela pudesse ver os flocos de prata em sua íris. Ele a dominava, um predador ápice inspecionando uma curiosidade. Você, Emily Vance, cheira a desafio. O coração de Emily batia forte contra suas costelas, mas ela se manteve firme. Isso é bom? Adrienne estendeu seus dedos frios, afastando uma mecha de cabelo solta para trás da orelha dela. O toque enviou um choque de eletricidade pela espinha dela que nada tinha a ver com medo. Veremos, ele sussurrou. A noite está apenas começando, e os gêmeos sempre são piores depois que o sol se põe. Boa sorte, senhorita Vance. Ele desapareceu em um borrão de movimento, deixando Emily parada na cozinha, sua respiração tremendo com o cheiro de chuva e colônia cara pairando no ar. Ela havia sobrevivido ao dia. Agora ela tinha que sobreviver à noite. Mas o que ela não sabia era que os gêmeos não estavam agindo mal apenas porque eram pirralhos. Eles estavam agindo mal porque estavam sendo caçados. E ao ficar, Emily tinha acabado de se colocar diretamente na mira de uma guerra que ela não entendia. Meia-noite na mansão Blackwood não era silenciosa. Era uma sinfonia de madeira assentando, vento uivando pelas torres góticas e o distante pulsar rítmico de um batimento cardíaco que Emily percebeu, com um sobressalto, era a própria casa. Ela estava desempacotando seus poucos pertences nos aposentos dos serviçais, um quarto surpreendentemente luxuoso com lençóis de seda e uma vista dos pântanos, quando os gritos começaram. Não era um grito normal de pesadelo infantil. Era um grito harmônico duplo que estilhaçou o copo de água na mesa de cabeceira de Emily. Emily não pensou. Ela pegou seu hobby e correu. Ela correu pelo corredor em direção à ala oeste. A temperatura caiu a cada passo, formando padrões de gelo no papel de parede. Quando ela alcançou as portas do quarto das crianças, elas estavam vibrando. Silas, ela gritou, mas o mordomo não estava em lugar nenhum. Ela abriu as portas e ofegou. A gravidade havia deixado de existir no quarto. Os pesados móveis de carvalho flutuavam no ar. Livros giravam como um tornado, e no centro, suspensos a 5 pés do chão, estavam Lucas e Lyra. Suas costas estavam arqueadas, seus olhos apertados, e eles estavam gritando em perfeita uníssono. Tendrilhas escuras e sombrias vazavam de seus pequenos corpos, chicoteando pelo quarto, quebrando vasos e rasgando cortinas. Volte. A voz veio das sombras. O rei Adrien materializou-se perto da janela. Ele parecia frenético, suas presas totalmente estendidas, seus olhos brilhando em um violeta violento e radioativo. Ele levantou uma mão, magia crepitando em seus dedos, preparando-se para lançar um feitiço de contenção. Não! Emily gritou, correndo por ele. Sua tola! Adrienne rugiu o Xion. O som sacudindo o Banasito. Eles estão tendo um terror noturno. A magia deles é instável. Isso vai te despedaçar. Emily ignorou o rei imortal dos vampiros. Ela ignorou o armário flutuante que quase arrancou sua cabeça. Ela viu o que ele não viu. Ela viu 2 crianças aterrorizadas. Ela navegou pelo campo de detritos flutuantes e ficou diretamente abaixo deles. O frio era intenso, mordendo sua pele como agulhas.
Lucas! Lyra! Emily gritou, não com raiva, mas com uma agudeza imponente. Acordem! Vocês estão no quarto das crianças. É apenas um sonho. As sombras a chicotearam, abrindo um pequeno corte em sua bochecha. Ela não recuou. Ela se esticou, pulando para agarrar o tornozelo de Lyra. O contato foi como tocar um fio vivo. Um choque percorreu Emily, mas ela se segurou. Ela puxou seu peso, arrastando a menina para baixo. Eu te peguei, Emily rangeu, puxando Lyra para seus braços. Ela agarrou a camisa de pijama de Lucas com a outra mão e o puxou para baixo também. Eles caíram no tapete em um monte. No momento em que Emily os envolveu em seus braços, pressionando seus rostos contra seu ombro, a magia caótica cessou. Os móveis caíram no chão. Os livros caíram com um baque. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas e Lyra estavam soluçando agora, agarrando-se a Emily como se ela fosse uma boia salva-vidas. A pele deles estava congelando. Shhh, Emily sussurrou, embalando-os para frente e para trás, ignorando o sangue escorrendo por sua bochecha. Estou aqui. Estou bem aqui. Os monstros se foram. Eles pegaram a mamãe, Lyra soluçou, enterrando o rosto no pescoço de Emily. No sonho, as sombras a pegaram. O coração de Emily se partiu. Ela acariciou o cabelo da menina. Foi só um sonho, querida. Apenas um pesadelo. Limpa a garganta. Do outro lado do quarto, Adrian estava congelado. Ele havia lutado em guerras que duraram séculos. Ele havia decapitado alfas lobisomens e esmagado rebeliões com um aceno de sua mão. Mas ele nunca, nem uma vez, conseguiu acalmar os terrores noturnos de seus filhos sem usar magia para nocauteá-los. Ele observou a mulher humana, frágil e sangrando, segurando seus filhos letais como se fossem bonecas frágeis. Lentamente a tensão deixou seus ombros. Ele se aproximou, seus passos silenciosos. Emily olhou para cima, seus olhos ferozes e protetores. Não ouse repreendê-los, ela sibilou. Adrienne piscou. Ninguém havia falado com ele daquela maneira em 400 anos. Eu não estava planejando, ele disse suavemente. Ele se ajoelhou. Ele estava tão perto. Emily podia sentir o cheiro de chuva e ferro novamente. Ele olhou para o corte em sua bochecha, suas narinas se alargando ligeiramente com o cheiro de seu sangue fresco. Suas pupilas dilataram, consumindo a íris violeta, mas ele apertou a mandíbula e controlou a fome. Você está sangrando, Adrienne disse. É um arranhão, Emily dispensou. Me ajude a colocá-los de volta na cama. Mas não nestas camas, elas estão muito separadas. Adrian obedeceu. O rei vampiro se viu empurrando as duas pesadas camas de dossel juntas ao comando de uma humana de 24 anos. Eles arrumaram os gêmeos. Exaustos pelo acesso de fúria, as crianças adormeceram quase instantaneamente, segurando as mãos uma da outra. Emily se levantou e cambaleou. A adrenalina estava diminuindo. Adrienne a pegou antes que ela caísse. Seu aperto era duro como ferro, mas surpreendentemente gentil. Ele a puxou para fora do quarto e para o corredor, fechando a porta suavemente. Você é imprudente, Adrienne disse, sua voz baixa. Ele a encurralou contra a parede, suas mãos de cada lado de sua cabeça. Ele não estava a ameaçando, mas estava a cercando. Você poderia ter morrido. A magia deles é bruta, ela mata. Eles precisavam de conforto, não de um feitiço de contenção, Emily argumentou, olhando para ele. Seu coração batia forte contra as costelas, e ela sabia que ele podia ouvi-lo. Eles estão de luto, Adrian. Eles não são monstros. Eles são crianças. Adrian congelou com o uso de seu primeiro nome. Ele olhou para ela. Realmente? Olhou para ela. Por que você não está com medo? Ele sussurrou. Ele se inclinou, seu rosto a centímetros do dela. Eu sou um predador, Emily. Meus filhos são armas. E você? Você é uma fragilidade. Talvez, Emily sussurrou de volta, muito hipnotizada pela profundidade de seus olhos para ser esperta. Mas você não me contratou para ter medo. Você me contratou para ser babá. O olhar de Adrienne desceu para os lábios dela.
Depois voltou para os olhos dela. A tensão no corredor era tão densa que poderia ser cortada com uma faca. Por um segundo, Emily pensou que ele a beijaria. O ar entre eles estalou com uma atração magnética que desafiava a lógica. Então Adrienne recuou abruptamente, sua expressão mascarada com fria realeza. Vá para o seu quarto, senhorita Vance. Ele disse rigidamente. Limpe essa ferida. Se eu sentir cheiro de sangue no corredor novamente, não posso garantir sua segurança. Ele se virou e se afastou para as sombras, deixando Emily encostada na parede, seus joelhos tremendo. Sua mão tocando o local onde sua respiração havia roçado seus lábios. Na manhã seguinte, a atmosfera na mansão Blackwood era caótica. Emily estava na cozinha ensinando os gêmeos a fazer panquecas. Foi um desastre. Havia farinha no teto. Lucas estava tentando usar telecinese para virar as panquecas, o que resultava principalmente nelas batendo na parede. Lyra estava rindo, um som genuíno parecido com um sino que fez Silas, o mordomo, parar e encarar. Mais gotas de chocolate, Lucas exigiu. Diga por favor, Emily corrigiu, limpando farinha do nariz dele. Por favor, ó grande provedor de açúcar. Lucas sorriu mostrando suas pequenas presas. Melhor. O humor se desfez quando a campainha da frente tocou. Não era um toque normal. Era um gongo profundo e ressonante que abalou as fundações da casa. Silas deixou cair a bandeja de prata que segurava. Seu rosto, já pálido, ficou translúcido. Eles estão aqui, ele sussurrou. Eles estão cedo. Quem? Emily perguntou, limpando as mãos no avental. O grande conselho, Silas sibilou. O corpo governante da nação vampira. Esconda as crianças, senhorita Vance. Esconda-as agora. Mas era tarde demais. As portas da cozinha se abriram. Adrienne entrou furioso. Ele estava totalmente vestido com um terno formal, uma capa de veludo drapeada sobre os ombros. Mas ele não estava sozinho. Atrás dele caminhavam 3 indivíduos que irradiavam poder e malícia. A líder era uma mulher com cabelos como prata afiada e olhos que pareciam lascas congeladas de gelo. Ela usava um vestido de seda vermelho escuro. Esta era Lady Sarafina, a vampira mais antiga da Inglaterra e a principal rival política de Adrienne. Ladeando-a estavam 2 executores enormes. Que pitoresco! Sarafina zombou, olhando ao redor da cozinha coberta de flores. O rei da noite reduzindo sua linhagem à domesticidade. Adrienne se colocou entre o conselho e as crianças. Qual o significado desta intrusão, Sarafina? Recebemos relatórios, Sarafina disse, sua voz como vidro rangendo. Relatórios de uma enorme onda mágica na noite passada. Energia bruta descontrolada. Uma ameaça à discrição. Ela olhou para os gêmeos com uma fome que fez o estômago de Emily revirar. Seus filhos são perigosos, Adrian. Eles são abominações, meio-sangues com muito poder. São crianças, Emily estalou. Todos congelaram. O silêncio era absoluto. Sarafina virou a cabeça lentamente para olhar Emily. E o quê? Ela perguntou, divertimento dançando em seus olhos. Isso. O rei comprou um novo animal de estimação. Eu sou a governanta, Emily disse dando um passo à frente. Ela se moveu para a frente dos gêmeos, protegendo-os com seu corpo. E essas crianças estavam tendo um pesadelo. É só isso. É perfeitamente normal. Sarafina riu, um som frio e cruel. Uma humana pensa que pode falar comigo. Você sabe quem eu sou, pequena bolsa de sangue? Eu poderia quebrar seu pescoço com um pensamento. Isso seria rude, Emily disse, sua voz tremendo, mas seu queixo erguido. E provaria que você não tem modos. Nesta casa nós dizemos por favor e obrigado. Nós não ameaçamos de morte. Os olhos de Adrienne se arregalaram. Silas parecia que ia desmaiar. O sorriso de Sarafina desapareceu. Insolência. Ela levantou uma mão. Uma força invisível atingiu Emily, levantando-a do chão e prendendo-a contra a parede. A pressão em sua garganta era imensa. Ela arranhava o ar ofegando.
Deixe-a em paz. O grito veio de Lucas. Os olhos do menino brilharam em vermelho. A farinha no quarto de repente incendiou, girando em um vórtice de poeira branca. Os potes e panelas levantaram-se dos balcões e se apontaram para Sarafina. Vejam, Sarafina gritou por cima do vento. Eles são selvagens. Devem ser executados pela segurança da colônia. Lucas, pare! Adriane comandou. Mas o menino estava perdido em raiva. Lucas, Emily engasgou. O menino olhou para ela. Ele viu a dor dela. Me coloque no chão, Sarafina. Adriane disse, sua voz mortalmente calma. Ou eu derrubarei esta mansão ao seu redor. Mas antes que Adrian pudesse atacar, Emily conseguiu falar. Lucas, panquecas! O menino piscou. O vórtice diminuiu. Não queime as panquecas, Emily arquejou. Concentre-se nas gotas de chocolate. Foi ridículo. Foi absurdo, mas funcionou. Lucas olhou para a panela no fogão. Ele respirou fundo. O vento cessou. Os potes baixaram suavemente. A pressão na garganta de Emily desapareceu e ela deslizou para o chão, tossindo. Lucas correu para ela, enterrando o rosto em seu avental. Sinto muito, sinto muito. Emily o abraçou, encarando Sarafina. Ele não é selvagem. Ele é protetor, há uma diferença. Sarafina parecia furiosa. Ela alisou o vestido, recuperando a compostura. Isso não prova nada. Ele é instável, assim como a menina. Eles ficam comigo, Adriane limpa a garganta, disse. Ele se moveu para ficar ao lado de Emily, colocando uma mão em seu ombro. O calor de seu toque a marcou. Emily fez em 24 horas o que 40 babás falharam em fazer em 4 anos. Ela o parou, sem magia. Os olhos de Sarafina se estreitaram. Ela olhou para Adrian, depois para Emily, calculando. Muito bem, Sarafina disse friamente. Não os levaremos hoje. Mas o baile da lua de sangue será em 3 dias. Toda a corte estará lá. Ela apontou uma unha bem cuidada para Emily. Traga a humana e traga as crianças. Se as crianças puderem se comportar na alta sociedade, elas serão poupadas. Se causarem uma cena, se quebrarem um copo, nós as executaremos e drenaremos a humana até secar como um aperitivo. Ela se virou e saiu da sala. Seus executores a seguiram. A pesada porta bateu. Emily se recostou contra os armários. Adriane se ajoelhou ao lado dela imediatamente, inclinando o queixo dela para cima para inspecionar o hematoma que se formava em seu pescoço. Seu rosto era uma máscara de fúria e algo mais. Culpa. Eu deveria tê-la matado, Adriane rosnou. Então você teria começado uma guerra civil. Emily murmurou. Você fez a coisa certa. Adriane olhou para ela, seu polegar roçando sua pele machucada. Seus olhos estavam escuros com emoção. Você os protegeu. Você se opôs a Sarafina sem uma arma. Eu tinha uma arma. Emily tentou brincar. Eu tinha massa de panqueca. Adriane não sorriu. Ele olhou para ela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Você é a alma mais corajosa que eu já conheci, Emily Vance, ou a mais tola. Provavelmente um pouco de ambos, ela admitiu. 3 dias, Adriane murmurou, levantando-se e puxando-a com ele. Limpa a garganta. Nós temos 3 dias para ensinar 2 crianças híbridas incontroláveis como se comportar em um baile da corte real. E nós temos 3 dias para preparar você. Me preparar para o quê? Para entrar no ninho de víboras, Adriane disse sombriamente. Sarafina não vai apenas observar as crianças. Ela virá atrás de você. Ela sabe que você é minha fraqueza agora. Os olhos de Emily se arregalaram. Eu sou sua fraqueza? Adriane fez uma pausa, percebendo o que havia dito. Ele se virou com a mandíbula apertada. Você é a babá. Perder você seria inconveniente. Silas, limpe esta bagunça. Começamos o treinamento de etiqueta em 1 hora. Ele saiu furioso, mas Emily viu as pontas de suas orelhas. Elas estavam ligeiramente vermelhas.
Ela tocou seu pescoço onde a mão dele estivera. O jogo havia mudado. Não era mais apenas um trabalho. Ela era o alvo. Mas enquanto ela olhava para Lucas e Lyra, que tentavam culpados raspar a massa de panqueca do chão, ela sabia uma coisa com certeza. Ela não iria a lugar nenhum. Os próximos 3 dias foram um borrão de aulas, estresse e uma tensão subjacente que ameaçava estourar toda vez que Emily e Adrienne estavam na mesma sala. Limpa a garganta. A biblioteca havia sido convertida em um salão de baile improvisado. Silas, o mordomo eternamente sofredor, estava perto de um antigo gramofone tocando valsas em repetição. Queixo erguido. Lucas, pare de se curvar, Emily comandou, andando em volta dos gêmeos. Lyra, se você sibilar para o duque imaginário mais uma vez, sem sobremesa. Mas ele pediu para cheirar meu cabelo, Lyra resmungou cruzando os braços. É uma conversa educada na cultura vampírica, Adrienne disse do canto. Ele estava encostado em uma estante de livros, observando Emily com olhos ilegíveis. Ele havia cancelado 3 reuniões do conselho para supervisionar este treinamento. É assustador, Emily corrigiu. Mas nós sorrimos e dizemos obrigado. Meu condicionador é de morango. Nós não mordemos o nariz dele. Tudo bem, Lyra suspirou. Os gêmeos estavam realmente aprendendo. Motivados pela promessa de Emily de uma noite de cinema e pela ameaça de Sarafina, eles dominaram a reverência, a genuflexão e os passos básicos da intrincada valsa da corte. Mas o verdadeiro desafio não eram as crianças. Era Emily. Você precisa saber dançar, senhorita Vance. Adrienne disse, afastando-se da estante. No baile você será escrutinada. Se você tropeçar, eles verão isso como fraqueza. Eu sei dançar, Emily disse defensivamente. Eu fui ao baile de formatura. Eu fiz o Chacha Slide. Adrienne olhou para ela como se ela tivesse acabado de falar em sumério antigo. O Chacha Slide não será suficiente para o baile da lua de sangue. Silas, faixa 4. A música mudou para uma peça de violoncelo lenta e assombrosa. Adrienne caminhou em direção a ela, estendendo a mão. Posso? Emily limpou as palmas das mãos suadas em suas calças jeans e pegou a mão dele. Sua pele estava fria. A dela estava em brasa. Ele a puxou para uma pose tradicional. A mão dele repousou firmemente em sua cintura, queimando através de sua fina camiseta. Siga meu ritmo, ele murmurou. E olhe para mim, não para os seus pés. Eles começaram a se mover. A princípio, Emily estava rígida, contando os passos em sua cabeça. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mas Adrienne se moveu com uma graça líquida que tornava impossível ser desajeitada. Ele a guiou sem esforço, seu corpo antecipando seus movimentos antes mesmo que ela os fizesse. Limpa a garganta. Você está pensando demais. Adrienne sussurrou, inclinando-se. Sua respiração agitou os cabelos em sua testa. Sinta a música. Sinta-me. Emily olhou para seus olhos violetas. O resto do quarto pareceu se dissolver. Havia apenas o violoncelo, o calor da mão dele e a intensidade de seu olhar. Eu sou apenas a babá. Ela sussurrou, sua voz mal audível. Eu não deveria estar dançando com o rei. Você não é apenas a babá. Adrienne corrigiu sua voz, baixando uma oitava. Ele a girou e a puxou de volta, seu peito colidindo suavemente com o dele. Você é a única pessoa neste castelo que não tem medo de mim. Você sabe como isso é raro? Talvez eu esteja com medo, Emily disse, seu coração batendo contra o peito dele. Não, Adrienne disse, seus olhos procurando os dela. Você está nervosa, você está excitada, mas você não está com medo. Ele abaixou a cabeça. Seus lábios estavam a centímetros dos dela. O ar estava elétrico. Emily se viu inclinando-se, seus olhos tremeluzindo. Crash! Ups, Lucas disse. Eles se separaram. Lucas havia levitado um vaso e acidentalmente o derrubado. O menino estava sorrindo maliciosamente. Desculpa. A mão escorregou.
Adrian ajeitou sua gravata, limpando a garganta. O momento foi quebrado, mas a energia permaneceu vibrando entre eles. Isso é o suficiente por hoje? Adrienne disse rigidamente. O toque estará aqui em 1 hora. Prepare as crianças. Ele saiu rapidamente, mas não antes que Emily visse a fome em seus olhos. Não era uma fome de sangue. A noite do baile chegou com uma tempestade. Trovões sacudiam as janelas da mansão Blackwood. Emily estava em frente ao espelho de corpo inteiro em seu quarto. O vestido que Adrienne havia encomendado era deslumbrante. Era um azul meia-noite profundo de seda que cintilava como um céu estrelado. Era fora do ombro, ajustando-se perfeitamente às suas curvas antes de se espalhar em uma cauda longa. Ela aplicou um batom vermelho escuro, suas mãos tremendo ligeiramente. Ela não estava apenas se vestindo para uma festa. Ela estava se vestindo para um campo de batalha. Uma batida na porta. Entre, ela disse. Adrienne entrou. Ele congelou. Ele estava vestindo um uniforme militar formal do antigo reino, veludo preto, bordado de prata e uma capa forrada de carmesim. Ele parecia em todos os detalhes o rei da noite, mas ele estava olhando para Emily como se nunca tivesse visto uma mulher antes. Você parece, ele lutou pela palavra, adequada. Emily sorriu, virando-se para ele. Grandes elogios do rei. Adrienne se aproximou, colocando a mão no bolso. Ele tirou uma pequena caixa de veludo. Dentro havia um colar, uma delicada corrente de prata com uma única safira em forma de lágrima que pulsava com uma tênue luz interior. Isso era da minha mãe, Adrienne disse, sua voz rouca. É um amuleto de proteção. Ele afastará pequenos feitiços e tentativas de controle mental. Use-o. Ele não esperou por sua resposta. Ele se colocou atrás dela, prendendo o fecho. Seus dedos frios demoraram na nuca dela por um segundo demais. Por que você está fazendo isso? Emily perguntou suavemente. Porque, Adrienne disse, sua voz perto do ouvido dela. Se Sarafina a machucar, eu queimarei a cidade até o chão, e não desejo fazer isso esta noite. Estragaria meu terno. Ele se afastou, oferecendo seu braço. Vamos, a carruagem espera. O local era a Catedral das Sombras, uma estrutura antiga escondida nas profundezas do metrô de Londres, acessível apenas por magia. O salão de baile era um espaço cavernoso iluminado por milhares de velas flutuantes. O chão era de mármore preto. Os convidados, centenas de vampiros dos mais altos escalões da sociedade, estavam vestidos com trajes de gala que abrangiam séculos. Quando o arauto anunciou Sua Majestade, Rei Adrian Sterling, Príncipe Lucas, Princesa Lyra e convidada. O salão ficou em silêncio. Adrian entrou com a cabeça erguida, Emily em seu braço. Os gêmeos entraram na frente de mãos dadas. Eles pareciam terrivelmente adoráveis em seus trajes formais em miniatura. Emily podia sentir os olhares. Eles eram pesados, julgadores e famintos. Ela apertou o braço de Adrienne. Respire, ele sussurrou. Eles podem sentir o cheiro do medo. Não lhes dê nada. Emily ergueu o queixo. Ela canalizou sua atitude interna do Bronx. Querem olhar? Tirem uma foto. Dura mais. Eles desceram a grande escadaria. Lady Sarafina esperava no fundo, segurando um copo de líquido vermelho espesso. Adrian, ela ronronou. E a ajuda. Você realmente a trouxe. Que ousado. Boa noite, Lady Sarafina, Emily disse, sua voz firme. Seu vestido é deslumbrante. Vintage. O sorriso de Sarafina se contraiu. É da corte de Maria Antonieta. Eu estava lá. Lindo, Emily disse. Lucas, Lyra, digam olá. Os gêmeos fizeram uma reverência e genuflexão perfeitas. Boa noite, Lady Sarafina. Eles cantaram em uníssono. Sarafina pareceu desapontada. Ela esperava o caos. Encantador. Aproveitem a noite, enquanto durar. A noite começou. Era um campo minado. Vampiros se aproximavam de Adrian para falar de política, seus olhos desviando-se para Emily e as crianças.
Emily se grudou nos gêmeos como cola. Ela conseguiu desviá-los das fontes de sangue. Não, isso não é ponche de frutas. E distraiu Lucas quando um duque insultou sua altura. Ele está apenas com ciúmes do seu potencial. Garoto. Então a orquestra tocou a valsa real. Por tradição, o rei tinha que abrir o salão. Adrienne se virou para Emily. Senhorita Vance, eu pensei que você tinha que dançar com um nobre vampiro. Ela sussurrou. Eu sou o rei. Adrienne disse, um raro e arrogante sorriso tocando seus lábios. Eu danço com quem me agrada. Ele a levou para o centro do salão. A multidão ofegou. Uma humana dançando a valsa real. Era inédito, mas eles dançaram e foi perfeito. Adrienne a moveu pelo mármore preto como se estivessem deslizando no gelo. Emily esqueceu os centenas de olhos que o observavam. Ela esqueceu o perigo. Ela só o via. A maneira como seus olhos suavizavam quando ele a olhava, a força em suas mãos. Você está se saindo bem, ele murmurou. Estou apavorada, ela admitiu sorrindo. Você está brilhando, ele corrigiu. Você é a coisa mais brilhante nesta sala. Por um momento, no meio de uma sala cheia de monstros, Emily se sentiu uma princesa. Mas o conto de fadas não podia durar. Enquanto a música aumentava para um crescendo, um garçom passou pela borda da pista de dança, onde os gêmeos estavam parados, observados por Silas. O garçom tropeçou, derramando uma bandeja de bebidas no vestido de Lyra. Seu desajeitado! Lyra gritou. Mas não foi apenas um derramamento. O líquido sibilou. Era água benta misturada com verbena. Lyra gritou de dor enquanto o líquido queimava sua pele. Emily ouviu o grito por cima da música. Ela se separou de Adrian instantaneamente, correndo pelo chão. Lyra! A criança estava chorando. Fumaça subindo de seu braço. Lucas estava encarando o garçom. Seus olhos brilhando em um carmesim brilhante e letal. A pressão do ar na sala despencou. As velas piscaram e morreram, deixando a sala nas sombras. Você machucou minha irmã, Lucas disse. Sua voz não era mais a voz de uma criança. Era uma legião. O garçom, um escravo vampiro de baixo nível, recuou, aterrorizado. Eu não quis, Lucas. Não, Emily gritou, deslizando de joelhos para alcançá-los. Limpa-lhe a garganta. Mas ela estava tarde demais. Lucas gritou e uma onda de choque de força telecinética pura explodiu para fora. Atingiu o garçom, jogando-o pelo salão onde ele bateu em um pilar de pedra com um estalo nauseante. Mas a explosão não parou por aí. Rachou o chão de mármore. Estilhaçou as janelas. Convidados foram jogados para trás. Assassino! A voz de Sarafina ecoou pela escuridão. Os mestiços estão atacando. Matem-nos! O caos irrompeu. Guardas vampiros sacaram espadas e sibilaram, seus rostos contorcendo-se em visagens demoníacas. Eles correram em direção ao canto onde Emily estava agachada sobre os gêmeos. Adrian estava lá em um piscar de olhos. Ele ficou na frente deles, sua capa girando. Ele não sacou uma arma. Ele não precisava. Ele estendeu as mãos e uma parede de fogo negro irrompeu do chão, separando sua família da multidão. Toquem neles, limpa a garganta. Adrienne rugiu, sua voz sacudindo a catedral até suas fundações. E eu matarei cada um de vocês. Ele protege os monstros. Sarafina gritou para a multidão, aproveitando seu momento. Ele é impróprio para governar. Prendam-no. Matem a bruxa humana que os controla. Limpa a garganta. A parede de fogo aguentou, mas os guardas estavam cercando. Havia centenas deles. Emily olhou para Lyra, que estava choramingando, e Lucas, que tremia de choque pelo que havia feito. Ela olhou para as costas de Adrienne. Ele era poderoso, mas era um homem contra um exército. Ela viu Sarafina na multidão sorrindo. Isso foi uma armação. O incidente do derramamento.
Tudo foi encenado para provocar Lucas. Emily se levantou. Suas pernas tremiam, mas sua mente estava clara. Ela estendeu a mão e tocou o colar de safira que Adrienne lhe dera. Ele pulsava quente contra sua pele. Adrian, ela disse, sua voz cortando o barulho. Ele olhou para trás, seus olhos selvagens. Fique atrás de mim, Emily. Não, ela disse. Ela passou pelo fogo negro. Não a queimou. Ele se abriu para ela. Os guardas congelaram. Uma humana andando pelo fogo do rei. Emily caminhou para o centro do impasse. Ela ergueu as mãos. Ela não tinha magia. Ela não tinha presas. Ela tinha outra coisa. Parem! Ela gritou. Não foi um pedido. Foi uma ordem. E para o choque de todos, incluindo o dela, a safira em sua garganta brilhou com uma luz branca ofuscante. Uma onda de choque de pura energia pulsou dela, não machucando ninguém, mas forçando cada vampiro na sala a se ajoelhar. A luz desvaneceu-se. O silêncio retornou. Emily ficou ali ofegante, o colar fumegando ligeiramente. Os vampiros a olharam com horror e admiração. Sarafina se levantou, seus olhos arregalados. Isso não é possível. Isso implica... Adrienne se virou lentamente para olhar Emily. Seu rosto estava pálido. O coração do rei, ele sussurrou. O colar, ele só responde à verdadeira rainha. Emily piscou. O quê? Você acabou de reivindicar o trono. Adrienne disse, uma mistura de terror e espanto em sua voz. Pelas leis antigas, você é agora a rainha dos vampiros. A sala irrompeu em sussurros. Sarafina parecia ter engolido um limão. Isso é um truque. Sarafina guinchou. Ela é humana. Ela não pode ser rainha. O artefato não mente. Um velho vampiro serrilhado gritou da parte de trás. Ela tem a luz. Emily olhou para Adrienne. Eu acho, ela disse fracamente. Eu quero ir para casa agora. Concordo, Adrienne disse. Ele agarrou a mão dela, agarrou os gêmeos, e com um varrer de sua capa, ele os dissolveu todos em um enxame de morcegos e sombras, quebrando o teto de vidro e voando para a noite tempestuosa de Londres. Eles haviam escapado, mas tinham acabado de começar uma guerra. E Emily Vance, a garota do Bronx, que só queria pagar seus empréstimos estudantis, era agora a realeza acidental em um reino de sangue. Eles se materializaram no salão principal da mansão Blackwood, em um redemoinho de escuridão. Emily tropeçou ao se reformar, seus joelhos batendo no chão duro. Os gêmeos já estavam chorando, agarrados às pernas de Adrienne. Silas! Adrienne rugiu. Tranque tudo agora! O mordomo apareceu instantaneamente, parecendo mais aterrorizado do que Emily jamais o vira. Sua Majestade, o baile... O baile acabou. Estamos em guerra. Adrienne latiu. Ative as proteções de sangue. Cele os portões. Ninguém entra e ninguém sai. Um som profundo e vibrante ecoou pela casa enquanto antigos escudos mágicos se fechavam no lugar. Lá fora, a tempestade rugia mais forte, relâmpagos piscando contra as janelas. O que eu fiz? Emily sussurrou, apertando o colar de safira. Ele ainda estava quente contra sua pele. Adrian, o que isso significa? Adrienne se ajoelhou diante dela. O caos da noite havia tirado sua compostura real. Ele parecia frenético, desesperado. Ele pegou as mãos dela nas suas. O colar, ele disse rapidamente, é um artefato antigo. Ele foi criado pelo primeiro rei para identificar sua verdadeira companheira. Ele reage a uma alma que possui pura coragem e amor incondicional pela linhagem real. Ele não ascendia há 3.000 anos. Emily o encarou. Então eu sou sua alma gêmea. Eu te conheço há 4 dias. O tempo é irrelevante para a magia, Adrienne disse intensamente. Mas esse não é o problema. O problema é que Sarafina usará isso. Ela alegará que você o roubou ou que me enfeitiçou. Ela está vindo, Emily. Ela trará todo o exército do conselho à nossa porta. Então nós lutamos, Lucas disse.
O menino enxugou as lágrimas. Seus olhos brilhavam em vermelho novamente. Eu posso esmagá-los como insetos. Não, Adrienne disse severamente. Vocês são crianças. Vocês irão para a sala segura nas criptas com Silas. Eu não vou te deixar, Lyra gritou. Emily, Adrienne se virou para ela. Vá com eles, por favor. Se Sarafina a pegar, ela a matará lentamente para me quebrar. Eu não posso lutar se estiver preocupado com você. Emily olhou para o homem, o vampiro que a olhava com tanto medo cru. Não por si mesmo, mas por ela. Ela se levantou. Ela alisou seu vestido azul arruinado. Não, ela disse. Adrienne piscou. Não, eu sou a babá, Emily disse firmemente. E de acordo com você, eu sou aparentemente a rainha. Rainhas não se escondem no porão enquanto seus reis lutam. Ela olhou para os gêmeos. Lucas, Lyra, vão com Silas. Mantenham a entrada dos fundos segura. Se alguém tentar entrar furtivamente, então vocês podem esmagá-los. Mas só então. Combinado? Os gêmeos olharam para ela, depois para o pai. Eles assentiram. Combinado, Lucas disse. Eles correram com Silas. Adrienne se levantou, imponente sobre ela. Emily, você é humana. Você não pode lutar contra vampiros. Eu tenho isso, ela disse tocando o colar. E eu tenho você. Bum! As portas da frente tremeram. Um ariete maciço de magia havia atingido as proteções. Eles estão aqui. Adrian rosnou. Seu rosto mudou. A máscara humana desapareceu completamente. Sua pele ficou cinza. Suas garras se estenderam para 15 centímetros. E seus olhos se tornaram poços de puro vazio. Ele parecia monstruoso. Ele parecia magnífico. Fique atrás de mim, ele disse, sua voz um raspado distorcido. As portas da frente explodiram para dentro. Estilhaços de carvalho voaram como estilhaços. Através da fumaça, Sarafina entrou. Atrás dela estavam pelo menos 50 vampiros armados com espadas de prata e rifles de assalto modernos carregados com balas de madeira. Tão romântico, Sarafina arrastou as palavras. A besta e seu animal de estimação. Dê-me o colar, humana, e farei sua morte rápida. Saia da minha casa, Emily disse. Sua voz não tremia. Sarafina riu. Matem-no, peguem-na viva. O exército avançou. Adrian moveu-se como um borrão. Ele rasgou a primeira onda de atacantes, suas garras cortando armaduras e ossos. Ele era um turbilhão de morte, mas havia muitos deles. Emily recuou em direção à grande escadaria. Um vampiro atacou-a com as presas à mostra. Ela não teve tempo para pensar. Ela levantou a mão instintivamente, canalizando o sentimento que tivera no baile. A proteção, a raiva. O colar brilhou. Um feixe de luz branca disparou de sua mão, tingindo o vampiro no peito. Ele voou para trás, batendo em uma parede inconsciente. Uau! Emily respirou. Ela impunha a luz. Um soldado gritou, hesitando. Ela é uma bruxa! Sarafina gritou. Atirem nela! Balas rasgaram as paredes ao redor de Emily. Ela mergulhou atrás de um pilar de mármore. Adrienne rugiu, virando-se para protegê-la, mas 3 pesadas redes feitas de correntes de prata foram jogadas sobre ele. A prata sibilou contra sua pele. Ele caiu de joelhos, rugindo de dor. Adrian! Emily gritou. Segurem-no! Sarafina comandou. Ela caminhou até Adrian, chutando-o no peito. Ele gemeu, a prata o enfraquecendo instantaneamente. Sarafina virou-se para Emily. Saia, garotinha, ou eu cortarei a cabeça dele agora mesmo. Emily saiu de trás do pilar. Suas mãos estavam levantadas. Não o machuque, ela disse. Dê-me o colar, Sarafina exigiu, estendendo a mão. Emily pegou o fecho. Ela olhou para Adrian. Ele estava sangrando, preso ao chão, seus olhos implorando para que ela corresse. Ela olhou para Sarafina. Ela olhou para o exército. E então ela se lembrou de algo. Ela se lembrou do arquivo que lera no trem. Fraqueza de vampiro,
luz solar, fogo, fé. Mas havia mais uma regra antiga, a lei do limiar. Eu te convido, Emily disse alto. Sarafina franziu a testa. O quê? Eu te convido, Emily repetiu, descendo as escadas. A sair. Sarafina riu. Não é assim que funciona, criança estúpida. Você tem que nos convidar para entrar. Nós já estamos dentro. Não, Emily disse, parando no pé da escada. Esta casa, ela está viva, não está? Ela olhou para Adrian. Ele assentiu ligeiramente, a compreensão surgindo em seus olhos. A mansão Blackwood é uma entidade viva, Emily disse. Ela se alimenta da magia da linhagem Sterling. E se eu sou a rainha, então eu sou parte da linhagem. Ela agarrou o colar com as duas mãos. Ela não o tirou. Ela impulsionou sua vontade nele. Eu sou Emily Vance, ela gritou, sua voz ecoando com um poder que não era dela. Senhora desta casa, e eu revogo seu convite. Saiam. A casa gemeu. O assoalho ondulou. O próprio ar no quarto se tornou sólido para um vampiro. Estar em uma casa onde não são bem-vindos é desconfortável. Estar em uma casa onde o proprietário usa ativamente magia de sangue antiga para bani-los é agonia física. Sarafina guinchou quando uma força invisível a atingiu. Foi como se a gravidade tivesse mudado lateralmente. Cada invasor na sala foi levantado de seus pés e arremessado em direção à porta aberta. Não! Sarafina arranhou o chão, suas unhas deixando sulcos na madeira. Eu sou o Alto Conselho. Você está invadindo. Emily gritou com um estrondo final ensurdecedor. A casa purificou os invasores. Eles foram lançados para fora da porta da frente, caindo pelos degraus de pedra sob a chuva. As pesadas portas de carvalho, que haviam sido arrancadas de suas dobradiças, levantaram-se e se fecharam de volta no batente, selando-se com um selo mágico que brilhava em azul. O silêncio caiu. Emily ficou ali ofegante. O colar desvaneceu para um zumbido suave. Ela olhou para Adrian. As redes de prata haviam sido explodidas pela magia da casa. Ele estava curando lentamente, vapor subindo de suas feridas. Ele olhou para ela com admiração absoluta. Você, Adrienne sussurrou, levantando-se tremulamente, acabou de transformar a arquitetura em arma. Eu te disse, Emily disse, suas pernas finalmente cedendo. Ela deslizou para o chão. Eu cresci com 5 irmãos. Eu sei como expulsar pessoas. O sol nasceu sobre a mansão Blackwood, banhando a propriedade em uma luz dourada que parecia irônica após a carnificina da noite anterior. O Alto Conselho havia fugido. Sarafina havia sido humilhada. As consequências políticas seriam imensas, mas por enquanto eles estavam seguros. Emily sentou-se no terraço dos fundos, tomando uma caneca de café. Ela estava usando uma das camisas oversize de Adrienne, observando os gêmeos brincarem no jardim. Eles estavam caçando borboletas sem magia pela primeira vez. A porta de vidro abriu. Adrienne saiu. Ele estava completamente curado, de volta aos seus ternos impecáveis, embora parecesse cansado. Ele sentou-se ao lado dela. Ele não disse nada por um longo tempo. Limpa-e a garganta. O conselho enviou um mensageiro. Ele disse finalmente. Sarafina foi destituída de seu posto. O incidente da voz da casa foi persuasivo. Eles reconheceram sua reivindicação. Minha reivindicação ao quê? Emily perguntou, olhando para seu café. Eu sou apenas humana, Adrian. Não posso ser rainha dos vampiros. Eu tenho um empréstimo estudantil. Tenho que renovar minha carteira de motorista no próximo mês. Adrienne riu, um som quente e genuíno. Você pode ser o que quiser, mas não pode ir embora. Emily olhou para ele. Por quê? Por quê? Adrienne disse, pegando a mão dela. Ele a virou, traçando as linhas de sua palma. Os gêmeos amam você. A casa obedece a você. E eu? Ele pausou, olhando em seus olhos. O violeta estava suave agora, como um pôr do sol machucado. Eu vivi por 500 anos, Adrienne disse suavemente. Eu vi impérios ascenderem e caírem. Eu esqueci como é ser surpreendido até que você atravessou minha porta.
Ele se inclinou, seu olhar caindo sobre os lábios dela. Emily, você vai ficar? Não como babá, mas como minha parceira, minha igual. O coração de Emily deu um salto. Ela olhou para os gêmeos que agora estavam lutando na grama. Ela olhou para o assustador castelo gótico que havia salvado sua vida. Ela olhou para o rei dos monstros que a olhava como se ela fosse o sol. O salário, Emily disse, tentando manter uma expressão séria. Ainda é 50 mil por mês, certo? Adrienne sorriu, suas presas cintilando na luz do sol. Eu vou dobrar. E cobertura dental completa. Emily sorriu. Ela se inclinou e o beijou. Foi um beijo suave com sabor de café e eternidade. Feito, ela sussurrou contra os lábios dele. Adrienne a puxou para seu colo, seus braços a envolvendo. Pela primeira vez em séculos, o Rei da Noite não estava pensando em sangue, guerra ou política. Ele estava apenas pensando que finalmente estava em casa. No jardim, Lucas parou de lutar e tocou Lyra no ombro. Olha, ele sussurrou, apontando para o terraço. Eles estão se beijando. Limpa-lhe a garganta. Nojento. Lyra revirou os olhos. Não é nojento, bobo. É estratégia. Agora ela definitivamente não vai sair. Bom, Lucas disse, sorrindo. Eu gosto do queijo grelhado dela. Eu também, Lyra concordou. E ela joga uma massa de um jeito malvado. Os gêmeos voltaram a brincar sob os olhos vigilantes de seu pai e da empregada humana que fez o impossível. Ela domou os monstros não com uma estaca, mas com um sanduíche e uma espinha de aço. E é assim, meus amigos, que Emily Vance passou de uma recém-formada universitária falida à rainha da nação vampira. Tenho que dizer que aquela cena em que ela usou a casa para expulsar todos foi lendária. Isso só mostra que às vezes a magia mais poderosa não é um feitiço. É apenas pura atitude teimosa. Eu realmente espero que vocês tenham gostado desta história. Foi longa, mas acho que a jornada de Emily e Adrienne valeu a pena. Agora, tenho uma pergunta para vocês. Se você descobrisse que seu chefe era um rei vampiro, pediria um aumento ou fugiria para as colinas? Deixe-me saber sua resposta nos comentários abaixo. Se você quer mais histórias como esta, cheias de romance, drama e reviravoltas inesperadas, por favor, destrua o botão de curtir, clique em inscrever-se e compartilhe este vídeo com um amigo que adora um bom romance de vampiros. Vejo você no próximo vídeo.